A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez com a Bíblia na mão para compartilhar com você uma palavra de Deus. Um assunto que muitas pessoas têm muitas interrogações na cabeça. Alguém já chegou para mim várias vezes e disse qual é o certo. É batizar criança ou apresentar? Uma criança deve ser apresentada, como muitas igrejas apresentam, ou deve ser batizada nas águas, como muitas igrejas também, algumas igrejas fazem. Batiza elas nas águas. Qual é o certo? Então eu quero tirar essa dúvida aqui pela palavra de Deus. Eu sei que muitos não têm essa dúvida, mas tem alguns que têm. Então, se você também, alguém já perguntou para você e você diz assim, é apresentação. Outro chega e diz, não, é batismo. Então, eu já lhe digo logo a partir de agora. Nenhuma das duas estão certas. Nem batismo nas águas, criança não precisa se batizar. E a apresentação, segundo aqui Lucas capítulo 2, que a igreja apresenta, também não precisa. Aí você pode perguntar assim, e por que eles fazem isso? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é pecado nenhuma coisa nem outra, tá certo? Não é pecado, certo? Mas que a Bíblia manda, a Bíblia não manda. A apresentação de crianças, as igrejas usam, inclusive o ministério, o qual eu congrego, também faz isso. Aí você pode perguntar, você nunca pregou lá? Não, para que eu vou pregar? Não precisa, não é pecado fazer isso, tá certo? Entenda isso, não é pecado não, que pecado tem isso aí? Só porque faz uso de Lucas capítulo 2. Mas a apresentação, começando com a apresentação, a Bíblia nos diz aqui que não é uma ordenança de Deus. Você diz, onde está escrito? Em lugar nenhum. Aonde não está escrito uma coisa que você está procurando, ou parecida com ela, viu? Alguma coisa que seja semelhante, né? Para testificar que aquilo é pecado, que aquilo é errado, então é como se a Bíblia estivesse dizendo, né? Então o que não está na palavra de Deus não é ordenança de Deus, tá certo? Não é estatuto, não é lei, não é regra, não é ordenança, tá certo? A apresentação de crianças, as igrejas fazem, segundo Lucas capítulo 2, versículo 21 ao 24, que diz assim, olha, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Não é um par de rolas e 2 pombinhos, não. É um par de rolas ou 2 pombinhos. Né? E então, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi levado ao templo segundo o costume da lei de Moisés. Como diz aqui no versículo 22, cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés. Sabe onde está escrito isso? Bem direitinho. Tudo aqui desse versículo 21 ao versículo 24, você vai encontrar em Levítico, capítulo de número 12. A partir do versículo 1 até o versículo 6, mais ou menos, ou até o 8, você vai ver isso lá. Viu? No livro da lei, em Levítico. É por isso que aqui no versículo 22 diz que cumprindo os dias da purificação, que está lá em Levítico 12,
viu? Segundo a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés. Certo? Isso não é um padrão para a igreja de hoje, de maneira nenhuma. Era um padrão para a igreja do Antigo Testamento, para o povo de Israel, para eles. A Bíblia diz lá que todo macho deveria ser consagrado ao Senhor. Todo macho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Aos 8 dias deveria circuncidar a carne do prepúcio. Circuncisão é uma operação de fimose. Então era feito em todos os meninos. Isso quer dizer então que a apresentação que a igreja usa nos dias de hoje, né, como a gente conhece, que faz tempo que ela faz isso, né, apresentando crianças, segundo essa passagem bíblica, está completamente fora, né, do padrão bíblico. Por quê? Porque aqui Jesus foi apresentado segundo a lei. Quando Jesus nasceu, ele nasceu dentro da lei, segundo a lei, viveu segundo a lei, cumprindo a lei. A nova aliança não existia ainda, porque ela só foi estabelecida depois que Jesus, vamos dizer assim, depois que ele morreu. Vamos dizer assim, ele não morreu, né? Ele dormiu somente. Mataram ele se entregou, né? Porque não matar, a morte não matou ele não. Ele se entregou. Então ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, então ali começou a nova aliança. Amém? Ali começou a nova aliança, até ele ser assunto aos céus. Enquanto ele não subiu aos céus, então não começou ainda a nova aliança, certo? A nova aliança teve início após a ressurreição de Cristo. Então você não vê em lugar nenhum da palavra de Deus os discípulos ou o apóstolo Paulo, ou seja, quem for, Judas ou Tiago, que escreveu suas cartas, João, Pedro, né, e Paulo. Você não vê de maneira nenhuma eles dizendo isso, que leva a criança para apresentar no templo. Não, por quê? Porque aquela apresentação era acompanhada de alguns rituais. Um deles era circuncisão do menino, que se dava ao 8º dia. Outro deles era oferecer, escuta só, outro deles era oferecer ofertas, né, para a apresentação da criança. Apresentava e então levava uma oferta depois dos dias da purificação da mulher, que ela ficava impura, imunda por 7 dias, e depois ela passava mais alguns dias, né? Mais de 30 dias. Então ela passava esse tempo todinho se purificando. Você vê tudo isso lá em Levítico, capítulo de número 12. Mas, resumindo aqui, que eu não quero tomar muito tempo, eu quero dizer a você o seguinte, que esta passagem aqui está apresentando um costume, um ritual da lei. Não é da graça, não é da nova aliança. Certo? Porém, apresentar a criança ao Senhor não tem nada a ver. Você pode apresentá-lo, o pastor pode apresentar, o pastor pode abençoar diante dos olhos do Senhor e pedir a bênção para ele. Agora, dizer que está fazendo porque Jesus foi apresentado, né, o uso do linguajar de muitos pastores é esse. A gente não batiza, a gente apresenta porque aqui na Bíblia diz que Jesus foi apresentado. Então, vamos consertar isso. Jesus foi apresentado segundo a lei. Não devemos apresentar porque Jesus foi apresentado, de maneira nenhuma. Mas quisermos apresentar, pode ficar à vontade, não tem problema. Mas eu digo para você, não é necessário o uso desta passagem bíblica, porque esta aqui está dentro da lei. Então, a gente pode dizer assim, olha, esse costume está o quê? Cancelado. A perturbação que eu tinha, a pessoa precisava apresentar ou não,
qual é o certo, é apresentar ou batizar. Então, apresentar não é certo segundo essa passagem aqui. Agora, apresentar ao Senhor é correto, pode apresentar quantas crianças quiser. Porém, apresentar segundo essa passagem da Bíblia, você pode perguntar, é pecado então? Não, de maneira nenhuma não é. Que pecado tem aqui? Só que, se for dizer e afirmar que batiza porque Jesus, que apresenta porque Jesus foi apresentado, e a gente faz porque a Bíblia mostra que Jesus foi, então seria necessário também circuncidar o menino primeiro. Seria preciso circuncidar o menino. E outra coisa, seria preciso também levar ofertas para o sacrifício. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Está entendendo? E deveria levar ao sacerdote, vamos dizer assim, o chefe da casa do Senhor, que estava à frente do trabalho, responsável pelo trabalho, pela obra do Senhor, era o sacerdote. Então isso deveria também acontecer, tudo isso. Está entendendo? E apresentar segundo a lei de Moisés. Olha, nós estamos apresentando aqui segundo a lei de Moisés, segundo o costume da lei, porque aqui é segundo o costume da lei. Então, a apresentação não existe baseado aqui. Criança tem que ser apresentada, como diz em Lucas 2, não, de maneira nenhuma. Não tem que ser segundo esse costume aqui. Agora, se você quer apresentar, apresenta ela ao Senhor. Quando sua criança nasce, ela é abençoada já pelo Senhor, porque você é temente a Deus. Você apresenta ela todos os dias ao Senhor, a igreja apresenta, os pastores apresentam quando está orando uns pelos outros. E se você quiser que ela seja, vamos dizer assim, mais ainda abençoada, vai lá. Pastor, eu quero que apresente minha criança ao Senhor, faça uma oração por ela. Então o pastor pode apresentar ao Senhor e ela vai sair com certeza abençoada, com a bênção do Senhor Deus e com a bênção do seu pastor, do nosso pastor, tá certo? Não é pecado apresentar, mas também isso não é regra bíblica. Vamos para outra parte. Aí você pode perguntar, e batizar? Batismo, isso é regra bíblica? Isso também é padrão bíblico, ou isso é padrão bíblico e a apresentação você já disse que não era, o senhor já disse que não era. E o batismo é correto? Não, também não. Batismo de criança também não é correto. João Batista, o primeiro pregador do arrependimento, quando apareceu batizando o povo, veja o que ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 3, presta atenção o que João Batista dizia. Primeiro acompanhe comigo os versículos que eu vou ler. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Presta atenção. Aí a Bíblia diz que o povo iam ter com ele, versículo 5, iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O povo vinha e eram por ele, por João Batista, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Antes de João batizar, executar o batismo, né? Ali o ritual do batismo na pessoa, primeiro ele dizia arrependei-vos. Aí o povo vinha para se batizar e confessava seus pecados ali. Eu pergunto a você, uma criança tem entendimento de pecado? Uma criancinha novinha, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela sabe o que é isso? Ela sabe se ela é filha de crente, uma pessoa de 5 anos já, uma criancinha, ela já tem entendimento, mas ela não tem maturidade sobre isso. Ela afirma porque seus pais falaram, mas experiência com isso ela não tem. Então ela não sabe por experiência, ela sabe por ouvir falar. Entendeu? Somente isso. Mas escute uma coisa, a criancinha ela tem
ela carrega, ela pode ser acusada de pecado? De maneira nenhuma. Você manda uma criancinha, chega para um bebezinho e manda ele se arrepender dos pecados. Chega para um menino de 1 ano ou de 2 anos, manda ele se arrepender para ver se ele vai fazer isso. Ele pode até confessar seus pecados aqui, dizer que tem pecado, que não tem, né? Seus pecados que eu estou dizendo assim. Ele pode até dizer, eu tenho pecado, eu faço assim, assim, assado. Ele pode dizer, deixa que ele faz. Assim que sair da presença da pessoa, der vontade de urinar no meio do povo, pode estar 20 pessoas. Ele baixa ali a roupa e fica à vontade. Quem vai acusar ele de pecado? Quem? Eu já vi criancinhas chamar palavrões. Você pode dizer, não, mas tem criancinha que já vi chamar palavrões. Eu também já vi. Mas por causa que os pais ensinaram, só isso. Ou então que os pais chamam na frente deles. Isso é aprendido com o convívio dentro de casa. Não precisa falar nada de boca. Apenas o convívio, o ambiente, as pessoas se adaptam ali. Porém, criança não tem pecado. Vai lá, pergunta para ele, para um bebezinho, se ele se arrepende dos pecados, para ver se ele vai nem responder. Então, João Batista dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o povo vinha, diz aí no versículo de número 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Está entendendo? Vinha por ele, vinha até ele, era batizado confessando os seus pecados. Veja o que Pedro falou naquele discurso que ele deu no dia de Pentecostes. Vamos ver aqui no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos. 3 não, me perdoe. Capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Diz aqui, olha. 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro disse no dia de Pentecostes, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em outras palavras, quer ser batizado, então se arrependa. Se arrepender de quê? De ter andado longe do Senhor, de ter vivido longe do Senhor, de não ter dado ouvidos à voz do Senhor, de ter se afastado dos caminhos do Senhor, de ter se rebelado contra Deus, de ter rejeitado a Deus. Se arrepender dessas coisas. Uma criança vai se arrepender de quê? Me diga. Uma criança vai se arrepender de quê, homem? Se ela não anda em pecado. Então o batismo não é para crianças. O batismo é para adulto, para quem tem consciência do seu pecado cometido. Para quem tem consciência, para quem se raciocina e sabe o bem e o mal. Conhece o bem, conhece o mal, escolheu o bem, deixou o mal, então escolheu o mal, está vivendo no mal, ela precisa se arrepender e sair do caminho mal, dos costumes maus, dos costumes errados, para vir servir ao Senhor. E então o batismo é um sinal de aliança com Deus. Está fazendo uma aliança com Deus? É um concerto, quer dizer, um pacto. Está fazendo um contrato, que não é um contrato, está fazendo um contrato com o Senhor. Então, precisa fazer um sinal de aliança, uma aliança. E um sinal desta aliança é o batismo. Portanto, o batismo nas águas para criança não existe. Não é certo. Aí você pode perguntar, então é pecado batizar criança? Também eu não acho pecado nenhum. Se quiser batizar, batize. Mas quando ela crescer, diga a ela que ela foi batizada quando era criancinha, sem ela ter tomado a decisão. Quem tomou por ela foram os pais. Uma coisa que não pode. Cada um tem que tomar sua decisão. A Bíblia diz que lá em Mateus 3, né, versículos 5 e 6, diz lá que eles vinham de Jerusalém, de todo lugar,
e era por João batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, é a pessoa quem tem que decidir, não é outra pessoa que tem que decidir por ele. Por isso que o batismo também não se enquadra para a criança aí também. A criança não decidiu. A criança não decidiu, é ela que tem que decidir. Enquanto ela é criancinha, que pecado há nela? Que condenação há numa criancinha? Alguém pode acusar um bebezinho de pecado? Alguém pode acusar uma criancinha pequenininha de 1 ano, 2 anos, 3 anos de pecado? De rebeldia? Não, de maneira nenhuma. Pode acusar de iniquidade, que ela comete iniquidade? Não, de maneira nenhuma. Uma criancinha, pelo que eu vejo, assim, ela é pura. Você vê que ela é tão inocente que a pessoa às vezes briga com ela, briga fortemente com ela, daqui a pouco ela está abraçada com o pai, beijando, abraçando, sorrindo, brincando. Por quê? Porque ela não tem maldade no coração. Então, se a criança, ela não anda, não tem pecado, não anda pecando, né? Ela tem a natureza pecaminosa, mas ela não anda pecando, ela vai se arrepender de quê? E outra, pergunta a ela se ela se arrepende. Se ela se arrepender, confessar pecados que existe, que a pessoa vê que existe nela, tudo bem, mas ela vai confessar o que sem ter? Portanto, o batismo de criança também não é bíblico, de maneira nenhuma. Certo? Não é bíblico. Aí você pode perguntar aí, com quantos anos uma criança é bom ela ser batizada? A igreja costuma batizar com 12 anos acima. A igreja costuma batizar ela depois de 12 anos, para ela fazer a confissão dela, dizer que se quer ou não servir ao Senhor, se vai ou não servir ao Senhor, porque se ela não for, não quiser compromisso, não pode ser batizada. Então, se ela quiser compromisso, ela é aceita e então ela é batizada. Portanto, eu acredito comigo mesmo que uma criança, depois dos seus 10 anos, ela já pode ser batizada. Mas um bebezinho não tem como de maneira nenhuma, porque ele não tem como tomar decisão. Ele não raciocina para tomar a sua decisão, dizer se quer ou se não quer. Portanto, como o ser humano tem livre arbítrio, o bebezinho também tem desde criança. Porque senão, quando ele crescer, ele vai exigir o livre-arbítrio dele. E aí? Então ele vai dizer, eu não quero, não quis, esse batismo aí para mim não valeu, porque eu não vi. Pronto, e ele pode desmanchar, porque ele não viu. Entendeu agora? Então o batismo de criança não é correto. É pecado? Não, de maneira nenhuma. Que pecado existe aí? De maneira nenhuma. Agora, quando ele crescer, diz a ele. E diz, você aceita aquele batismo lá? Ou você quer se batizar de novo? Pronto, fala com ele e diz, se ele disser, eu quero me batizar de novo, anula aquele batismo, pode ser anulado, e pode batizar ela agora que ela está se batizando com a sua consciência. Amém? Então, que Deus abençoe e se lembre disso. Não é pecado nem batizar e nem também apresentar, mas também não é bíblico nenhum dos dois. Amém? Então, que Deus abençoe, que Deus ajude. Depois eu vou trazer alguns outros assuntos. Quero falar aqui depois sobre batismo, viu? Isso, quem sabe, na próxima. Que Deus abençoe.